Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou explicar para vocês sobre algumas funções e comandos importantes aqui do CorelDRAW. Até o momento você já aprendeu sobre a interface de trabalho, já fiz questão de criar duas artes para vocês já terem uma noção na prática de como é a parte de criação. E agora eu vou voltar e vou ficar alternando entre comandos para que eu não fique somente na parte de comandos. Porque se eu for explicar todos os comandos de uma vez, vai demorar muito para você aprender. E eu tenho certeza que agora, uma hora depois de você ter começado o curso, você já sabe criar uma arte. Fala que não é muito prazeroso. Você já pode criar uma arte qualquer, conforme eu expliquei nas aulas anteriores. Eu quero explicar para vocês aqui agora sobre as funções aqui do CorelDRAW, que são muito importantes: agrupar, combinar, intersecção, e depois eu vou passar para o alinhamento numa próxima aula. Quando você tem aqui no CorelDRAW dois objetos, que eu vou criar rapidamente, só para você entender. Eu tenho aqui um quadrado, uma cor, e você tem um texto, logotipo, numa outra cor, logotipo. Esse aqui é o seu logotipo. Você tem vários elementos criados, tá? E aí você tem aqui muitos elementos, vamos supor, muitos elementos criados. Esses elementos estão separados. Se você clicar sobre o texto, segurar e arrastar, ele vai movimentar. Se você clicar sobre o box, segurar e arrastar, ele vai movimentar. Eu vou apertar Ctrl Z para desfazer esse movimento. Eu posso vir aqui na ferramenta desfazer, na barra de ferramentas padrão. Desfez. Só que você pode juntar esses dois elementos para que eles se transformem em um elemento. Essa função se chama agrupar. Então, se você selecionar o logotipo, apertar Shift, selecionar o fundo, aí com isso você seleciona os dois elementos. Aí com os dois selecionados, você pode observar que aqui na barra de status, na parte inferior da tela, está escrito dois objetos selecionados. Quer dizer que tem dois. Se tivesse só um, ia estar retângulo camada 1. Então, texto, por exemplo, artístico. Então, como tem dois, Shift, ele já mostra. Aí eu vou clicar com o botão direito sobre esses objetos selecionados e vou escolher a opção agrupar. Com isso, eu agrupo os meus desenhos. Quando eu for movimentar novamente esses desenhos, eu não preciso selecionar os dois. Eu só clico e arrasto, os dois vão junto. Você agrupou e está protegendo a sua criação. Porque às vezes, sem querer, você movimenta um pouquinho para a esquerda, para a direita, pode apagar sem querer, dependendo da arte, pode atrapalhar o seu trabalho. Então, é muito importante que você agrupe os conjuntos de elementos de uma parte da sua arte, tá? Então, ó, arrasto para a direita, para a esquerda, tá vendo? Vou arrastando. Olha que legal. Ele já está arrastado. A função combinar é parecida com essa aqui, só que ela tem uma diferença. Ela serve para você desagrupar, você pode clicar com o botão direito sobre o seu desenho e escolher aqui a opção desagrupar, tá? Se você tiver agrupado vários elementos separado, vamos supor que esse aqui tenha vários elementos, ó. Aí você seleciona o logotipo e o fundo, clicou com o botão direito e aí você foi lá e agrupou. Lembrando que quando os dois estão selecionados, aqui na barra de propriedades você tem algumas configurações relacionadas aos dois objetos que estão selecionados. Inclusive a função agrupar também, viu? Aí tem a função agrupar. Tem aqui algumas funções aqui de intersecção e a função combinar. Combinar e as funções de intersecção, que são todas essas aqui. Eu posso clicar em agrupar, agrupou, só esse aqui. Se eu quiser agrupar os outros desenhos, eu seleciono eles também e agrupo. Botão direito agrupar, seleciono novamente e agrupo. Aí eu agrupei vários elementos. Quando eu for desagrupar, você pode clicar com o botão direito, desagrupar um de cada vez. Ele vai desagrupando um de cada vez. Ou você pode desagrupar todos, desagrupar tudo. Aí já desagrupa tudo de uma vez só. Tá? Então é muito importante você unir os seus conjuntos de elementos que fazem parte de uma arte. A função combinar, ela serve para cortar o seu elemento no meio, mas mantendo o original. Se eu selecionar esse círculo, apertar Shift, selecionar o fundo, e aí eu vim aqui na função combinar na barra de propriedades, ou botão direito combinar, ele vai cortar o meu desenho no meio, vai ficar vazado.
Só que esse vazado não é um círculo branco, é um vazado mesmo. Se eu passar esse texto aqui em cima de algum outro elemento, ele vai mostrar o que tem atrás. Olha lá. Ele vai estar vazado, ele cortou o texto, tá vendo? Aí com isso você pode trabalhar algumas criações. Você pode fazer isso com qualquer desenho aqui do Corel, texto, viu? Deixa eu fazer com texto, com a letra R. Com a letra A. Faço A, pego aqui, coloco dentro desse desenho aqui, vamos supor que seja um quadrado, né? E aí eu vou fazer ele vazado. Clique em combinar. Ele combinou o A, tá vendo? Tá com A vazado. Você pode fazer para qualquer um. Só que aí você pode também voltar, clicando com o botão direito sobre o desenho. Aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, separar curva. Você pode clicar e ele cancela a combinação. Só que o texto do A, ele volta estragado, tá vendo? Então, você cancela, o fundo volta, mas geralmente ele separa todos os elementos. Se for uma letra, alguma coisa assim, ele pode voltar com imperfeições, tá? Mas ele volta. E nós temos também as funções de intersecção, que elas servem para diversos trabalhos. Vamos lá, você tem aqui um quadrado, um desenho, e aí você tem vários elementos. Você pode, com as ferramentas de intersecção, unir dois elementos, soldando, fazendo com que eles se transformem em um só. Então lembrem que a função de agrupar, ela não transforma os elementos num só, ela só junta e deixa eles unidos. Depois você pode desfazer, tá? Então eles ficam separados. Quando você consegue soldar, você transforma todos os elementos num só. Até mesmo a função combinar mantém os elementos separados. Então, quando eu seleciono esse texto aqui, esse círculo que eu fiz aqui, que está pegando uma parte dele, está pegando aqui no meu quadrado, tá vendo, né? Aperto Shift, seleciono o do fundo. Aí vão aparecer aqui na barra de propriedades as funções de intersecção. Eu tenho aqui a função soldar, a função aparar, a função intersecção e algumas outras funções, simplificar, frente menos verso e verso menos frente. Essas aqui vocês usam muito pouco. Vocês vão usar muito a função de intersecção, a função de aparar e a função de soldar. Soldar, como o próprio nome já diz, você seleciona dois objetos, clica sobre ele e ele transforma num objeto só. Até aqui embaixo está escrito curva em camada 1. Ele soldou os elementos, tá? Se você selecionar o círculo, apertar Shift, clicar no do fundo e clicar na função aparar, ele vai cortar o que o círculo estiver tampando. Cortou, aparou, tá? Então, a função aparar serve para cortar uma parte do desenho. A função intersecção serve para fazer criar um novo objeto da intersecção, do que tem na divisão de um com o outro. Então ele vai pegar, esse aqui está por cima do retângulo, tudo que tem entre os dois vai criar um novo objeto. Olha lá, criou um novo objeto, que é um terceiro, da junção dos dois objetos. Tá? As outras funções, essa função aqui você também usa muito, criar limite, viu? Quando você seleciona dois objetos e clica na função criar limite, ele vai criar um desenho em volta de todos os objetos que estão selecionados. Tá vendo? Ele cria um limite e mantém os originais. Se você selecionar todos esses aqui, ó, você pode selecionar um objeto clicando sobre ele, apertando Shift e clicando sobre o outro. Seleciona dois. Ou você pode clicar com o ponteiro do mouse fora do desenho. Se você clicar no desenho e arrastar, vai mover o objeto. Clica fora, segura o botão do mouse e arrasta em volta dos objetos que você quer selecionar. Arrasta em volta, vai criar uma linha pontilhada em volta dos desenhos. Tudo que tiver dentro dessa linha pontilhada vai selecionar. Aí se eu clicar na ferramenta criar limite, ele cria um limite em volta desses desenhos todos, tá? Então, esse aqui também é muito importante. Essas outras funções, elas vão mudar o efeito de acordo com a posição do objeto aqui na sua tela e você vai usar ela quase que nunca, tá? Pode ser que ela corte o desenho. Vamos supor, eu acho que se ela estiver aqui em cima, aqui, ó, ela já muda o desenho. A outra ela tinha cortado, aqui ela não cortou, tá? Então, você pode, dependendo da posição que ela tiver, ela vai exercer uma função diferente, tá? Essa aqui, por exemplo, ela apaga o que está na frente. Então, por exemplo, apaga o que está na frente, ela pode apagar o que está do lado, entendeu? Ou remover o objeto de trás, e assim por diante.
Então, vamos fechar. O mais importante é você entender que o que você vai usar muito são as funções agrupar, combinar e as funções soldar, aparar, intersecção e criar limite, tá? Expliquei cada uma delas na aula, é só você voltar à aula para você rever. Então, bons estudos e até a próxima aula.